Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira, André Luiz de Paula, César Cavacho Pigenge, Elias Abujaldo, Hércules de França, presente, José Arruda Ramalho, José Pedro Gomes de Oliveira, Marcelo José Gonçalves, Maria Onira Bertioli Contel, Nivaldo Vieira Pereira. Havendo número legal, com a graça de Deus, no nome do povo do Peruíbe, declaro aberta a 45ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura. Coloco em votação a ata da 44ª sessão ordinária realizada no dia 28 de novembro de 2012. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam com 5 anos, se manifestam verbalmente. Aprovado por 6 votos. Alerta aos senhores vereadores que, por estar pautada a LOA, Lei Orçamentária Anual, segunda votação, de acordo com o artigo 259 do Regimento Interno, fica reduzida em 30 minutos o expediente da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 24, de 3 de dezembro de 2012. Institui a contribuição de iluminação pública, CIP, para o custeio do serviço de iluminação pública prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos e da outras providências. Fica instituída a contribuição de iluminação pública para o custeio de serviço de iluminação pública prestado nas vias e logradouros públicos e da outras providências. Parágrafo único. Entende-se por iluminação pública aquela que esteja direta e regularmente ligada à rede de distribuição de energia e que sirva as vias e logradouros públicos. O artigo 2º. A contribuição incidirá sobre a prestação de serviço de iluminação pública efetuada pelo município no âmbito de seu território urbano. O artigo 3º. Contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de unidade imobiliária servida por iluminação pública. O artigo 4º. A base de cálculo da contribuição é o resultado do rateio do custo do serviço de iluminação das vias e logradouros públicos pelos contribuintes, em função do número de unidades imobiliárias servidas por iluminação pública. Parágrafo único. As alíquotas de contribuição são diferenciadas tomando por base a classe de contribuintes e a quantidade de consumo médio em quilowatts, conforme tabela que faz parte integrante desta lei complementar, anexo 1. O artigo 5º. É facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica emitida pela empresa concessionária ou permissionária local condicionada à celebração do contrato ou convênio. Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a celebrar contrato ou convênio com a empresa concessionária ou permissionária de energia local para promover a arrecadação da contribuição de iluminação pública. O artigo 6º. Aplicam-se à contribuição no que couber as normas do Código Tributário Nacional e legislação tributária do município, inclusive aquelas relativas à infração e penalidade. O artigo 7º. Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública, administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda, para onde deverão ser carreados todos os recursos decorrentes da arrecadação da nova contribuição, permitindo, assim, com a transparência necessária, o precisar exatamente o valor arrecadado e a utilização dos recursos da contribuição de iluminação pública. O artigo 8º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a Lei Complementar número 20, de 31 de dezembro de 2002. Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em 3 de dezembro de 2012. Prefeita Milena Bagieri. Projeto de Lei Complementar número 24 de 2012. Encaminha as comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo. Eu queria alertar os senhores vereadores pela convocação. Excelentíssimos vereadores. O presidente da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, no uso de suas atribuições
Vem, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno, convocar Vossas Excelências para a sessão ordinária a ser realizada aos dias 6 de dezembro, às 19 horas do corrente ano, na sala de sessões Monsenhor Francisco Lima Passos, para liberar sobre o projeto de lei de número 40 do ativo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, pelo IB, 5 de dezembro de 2012. Emer Elias Abujal, presidente. Projeto de lei número 40, de 3 de dezembro de 2012. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. O artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$200 mil para a suplementação de fichas orçamentárias de despesas, conforme previsto na Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. O artigo 41, inciso 1º, e Lei Municipal de número 3.194, de 17 de novembro de 2011, como segue. Fica o Poder Executivo autorizado a anular parcialmente, no valor de R$200 mil, as seguintes verbas do orçamento vigente, conforme previsto na Lei Federal, 17 de março de 64, do artigo 46, parágrafo 1º e inciso 3º, como segue. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Balneário Peruíbe, em 3 de dezembro de 2012. Prefeita Milena X. Bagieri. Projeto de lei número 40 de 2012. Encaminha-se às comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamento. Ofício 482-2012, em resposta ao requerimento 470-2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 484-2012, encaminhando cópias de leis e decretos. Ofício em resposta ao requerimento 468-2012, de autoria do vereador José Arruda Ramalho. Ofício 486-2012, em resposta ao requerimento 471-2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 487-2012, em resposta ao requerimento 472-2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício 488-2012, em resposta ao requerimento 476-2012, de autoria da vereadora Maria Neira Bettioli Contel. Ofício 490-2012, em resposta ao requerimento 467-2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Para conhecimento, senhores vereadores, não havendo mais matérias oriundas do Poder Executivo, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências diversas. Ofício 532-2012, de autoria da SADESP, em resposta ao requerimento 475-2012, de autoria da vereadora Maria Neira Bettioli Contel. Revista de autoria da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, edição 178, outubro de 2012. Jornal do Senado, ano 18º, número 3775, Brasília, terça-feira, 13 de novembro de 2012. Convite de autoria do DIMEP, Sistema para a 40ª Retrospectiva do Museu. Convite de autoria da Câmara Municipal de Santos para a sessão solene em homenagem ao Santos Futebol Clube. Convite de autoria da Câmara Municipal de Santos para a sessão solene para a outorga do título de cidadão emérito ao senhor Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. Convite de autoria do CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, para participar de audiência pública sobre o EIARIMA, do empreendimento Complexo Empresarial Andaraguá. Telegramas de autoria do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros. Matérias lidas pelo primeiro secretário, são para conhecimento, senhores vereadores. Não havendo mais matérias diversas, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias dos senhores vereadores. Requerimento 490-2012, requer a mesa, ouvido plenário. A excelentíssima senhora Milena X. Bagieri Migliarese, digníssima prefeita municipal.
para que informe esta Casa de Leis quais as razões levaram ao fechamento do Hospital Municipal da cidade. Maria Neira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento número 490/2012, em discussão. Em votação. Vereador que estiver favorável, permaneça como 5 anos, contrato se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 491/2012. Requer a mesa, ouvido plenário, a excelentíssima senhora Milena X. Tubagere Migliarese, digníssima prefeita, para que informe esta Casa de Leis se foi emitida no corrente ano licença de funcionamento para a Organização Social e Educacional Paulistana, OSEP, para a comercialização de medicamentos no município de Peruíbe. Em caso positivo, quais as razões que levaram a administração municipal a emitir tal licença? Maria Neira Bettioli Contel, vereadora. Requerimento número 491/2012, em discussão. Em votação. Vereador que estiver favorável, permaneça como 5 anos, contrato se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos. Vereadora, na hora que a senhora saiu do plenário, foi feita a convocação. A senhora entendeu a convocação ou gostaria que a gente lesse de novo? Tá bom, então. Obrigado, vereadora. Requerimento 492/2012. Requer a mesa, ouvido plenário, que se oficia a excelentíssima senhora Milena X. Tubagere Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a essa Casa de Leis um relatório contendo a arrecadação financeira dos banheiros masculino e feminino da rodoviária de Peruíbe, de junho de 2012 a dezembro de 2012. André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 492/2012, em discussão. Em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como 5 anos, contrato se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 493/2012. Requer a mesa, ouvido plenário, que se oficia a excelentíssima senhora Milena X. Tubagere Migliarese, digníssima prefeita municipal, solicitando bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis as informações que seguem. Quais os equipamentos instalados dentro do UPA, Unidade de Pronto Atendimento, inaugurada em 25 de setembro de 2012, são locados? Quais os equipamentos instalados dentro do UPA, Unidade de Pronto Atendimento, inaugurada em 25 de setembro de 2012, são comprados com dinheiro público? Favor enviar cópia das notas fiscais dos equipamentos comprados com dinheiro público. Favor enviar cópia do contrato de locação dos equipamentos locados. André Luiz de Paula, vereador. Requerimento número 493/2012, em discussão. Em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça como 5 anos, contrato se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos. Moção 76/2012, de congratulações. Apresentamos à mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, moção de congratulações ao ilustríssimo senhor Jackson José dos Santos e sua diretoria, por seu relevante trabalho à frente do Núcleo Rural de Peruíbe. Justificativa. O senhor Jackson, como é conhecido na área rural de nosso município, atual presidente do Núcleo Rural de Peruíbe, pessoa carismática e batalhadora pelas questões daquela localidade. Não mede esforços e empenho para apoiar os pequenos agricultores familiares. Peço estes comentários por ter tido o prazer e a oportunidade, nesta gestão de 2009 a 2012, estar à frente do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura e verificar seu empenho e de sua diretoria para as questões locais e, principalmente, cadastrar os pequenos agricultores para que os mesmos tenham uma renda maior, fazendo parte do programa de aquisição de alimentos, PAA, que se encaminha em cópia da presente ao homenageado. Sala de sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 5 de dezembro de 2012. Marcelo José Gonçalves, vereador. Moção número 76/2012, de congratulações. Em discussão. Em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça com 5 anos, contrato se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos. Moção número 77/2012, de congratulações.
Apresentamos à mesa, devido ao plenário observadas as formalidades regimentais, moção de congratulações à Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, nas pessoas do excelentíssimo senhor Dr. Baiardo de Brita Pereira Júnior, juiz eleitoral, e da ilustríssima senhora Maria Rita Oliveira de Toledo, chefe do cartório eleitoral, pela condução do processo eleitoral do corrente ano. Maria Onira Bettioli Contel, vereadora. Moção de número 77, 2012, de congratulações, em discussão, em votação. Já deu que estiver favorável, permaneça como 5 anos, contrário se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos. Requerimento 494/2012, urgência especial, projeto de lei complementar 24/2012. Requeremos à mesa, ouvido o plenário, dispensado das formalidades regimentais dessa casa, que seja incluído e discutido e votado na ordem do dia da próxima sessão, projeto de lei complementar 24/2012, de autoria do Executivo, que institui a contribuição de iluminação pública, CIP-CIP, para custeio dos serviços de iluminação pública prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos e da outras providências. Justificativa. Justifica-se o regime de urgência especial por se tratar de projeto de lei que vem de encontro ao interesse público, pois se a matéria acima descrita não for aprovada, não poderá ser aplicada, o que acarretará enormes prejuízos aos cofres públicos e aos serviços de iluminação pública que são prestados à população. Salientamos ainda que esta é a penúltima sessão ordinária e a matéria a ser discutida trata-se de um projeto de lei complementar que necessita de 2 votações. Portanto, não tem o tempo hábil necessitando ainda de uma sessão extraordinária para a sua aprovação. Pelos motivos acima expostos, solicitamos a apreciação e votação deste importante projeto de lei complementar do Executivo na ordem do dia da próxima sessão ordinária. Sala de sessões, moção para o seguimento dos passos em 5 de dezembro de 2012. Encaminha-se para a pauta da ordem do dia da presente sessão. Moção 78/2012, de congratulações. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, moção de congratulações ao jornal A Tribuna, na pessoa do ilustríssimo senhor Marcos Clemente Santini, diretor-presidente, e ao ilustríssimo senhor Roberto Amaral, digníssimo diretor-presidente da empresa R. Amaral e Associados, pela elaboração e publicação do caderno especial Peruíbe, Cenários, Desafios, Oportunidades, publicado no dia 30 de novembro, próximo passado, daquele periódico. Maria Onira Bettioli Contel, vereadora. Moção de número 78 de 2012, de congratulações, em discussão, em votação. Já deu que estiver favorável, permaneça como 5 anos, contrário se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos. Moção 79/2012, de congratulações. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, moção de congratulações ao ilustríssimo senhor Rafael Marques, digníssimo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, pela posse ocorrida em 1º de dezembro do corrente ano. Maria Onira Bettioli Contel, vereadora. Moção número 79 de 2012, de congratulações, em discussão, em votação. Já deu que estiver favorável, permaneça como 5 anos, contrário se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos. Moção número 80 de 2012, de apoio. Plenário, senhor presidente. Plenário, vereador. Gostaria de ler a moção. Também na questão do ordem do vereador André Luiz de Paula, somente a leitura. Boa noite. Moção número 80 de 2012, de apoio.
Apresentamos à mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 1631/11, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, de autoria da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Justificativa. Está muito próxima a aprovação do projeto de lei número 1631/11, que estabelece a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O referido projeto de lei já foi aprovado por todas as comissões que foi submetido. Esse projeto de lei é fruto de um movimento inédito no país, no qual pais, familiares, amigos, profissionais dedicados à causa das pessoas com autismo, das mais variadas profissões, colocaram-se à disposição para auxiliar e fazer com que esse projeto de lei vencesse obstáculos e imensos desafios. Atualmente, o projeto de lei número 1631/11 está em fase de aprovação, para depois seguir ao plenário e, finalmente, para a presidência para ser sancionado. Porém, o que vai garantir que o projeto de lei número 1631/11 seja implementado é o decreto de regulamentação. Apelamos, então, para o bom senso de todos os envolvidos, pedindo aprovação imediata. Em nossa Peruíbe, diversos pais estão se organizando para buscar soluções que melhorem as condições das pessoas com transtorno do espectro autista. Solicitamos também à presidente Dilma que sancione e o implemente urgentemente, para que os brasileiros autistas não mais tenham violado seus direitos cidadãos. Contando com o sentimento coletivo e solidário que norteia os trabalhos dessa Casa de Lei, este vereador pede o apoio dos nobres pares na aprovação desta propositura. Que cópia dessa moção de apoio seja enviada ao senador José Sarney, presidente do Senado Federal, ao presidente Dilma Rousseff, a deputada federal Mária Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e a presidente da ABRA, Associação Brasileira de Autismo, Maria Fúriada. Cito a Rua dos Lavapés, 1123, Cambuci, São Paulo. Sala de sessões no Senhor dos Passos, em 5 de dezembro de 2012. André Luiz de Paula, vereador. Obrigado, vereador. Moção de número 80 de 2012 de apoio. Em discussão. Em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça com 5 anos, contrários, se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos. Moção 82, de 2012, de congratulações. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, moção de congratulações ao biólogo, ilustríssimo senhor Rogério Martins, coordenador do projeto Jaguar. Justificativa. Desde a criação do projeto Jaguar, em 1998, vem acompanhando a evolução do trabalho do biólogo Rogério. Sua pesquisa, sua paixão por este animal, sua determinação e empenho para a continuidade do projeto. Sabemos a dificuldade que envolve fazer pesquisas em nosso país, mas com certeza, seu dinamismo, sua capacidade de trabalho e seu envolvimento com o projeto fará com que tenhamos, sem dúvida, a conservação desta importante espécie e a manutenção de seu habitat natural. Que se encaminhe cópia do presente ao homenageado. Sala de sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 5 de dezembro de 2012. Marcelo José Gonçalves, vereador. Moção de número 82 de 2012. De congratulações. Em discussão. Em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça com 5 anos, contrário, se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos. Solicito aos nobres pares e ao público presente que em pé façamos uma salva de palmas aos homenageados. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção do pesar. Moção 81/2012 de pesar. Apresentamos à mesa, ouvido o plenário, e dispensadas as formalidades regimentais, moção de pesar. A família do ilustríssimo senhor José Geraldo Casella dos Santos, pela perda irreparável deste amigo, ocorrida no dia 23 de novembro de 2012. Justificativa. É com imensa tristeza que recebemos nota de falecimento do senhor José Geraldo Casella dos Santos,
ocorrido no último dia 23 de novembro de 2012. Já conhecia o amigo senhor Geraldo, mas estive mais próximo com o decorrer da última campanha eleitoral, ao qual o mesmo foi assessor de nosso amigo e candidato a vereador, Dr. Abud. Nos 3 meses de campanha, sempre via a atuação do senhor Geraldo, sempre se informando das situações no comitê para repassar ao seu candidato, como sua educação e postura para com os outros. O senhor Geraldo, como era conhecido, marido de nossa amiga, Jerusa Helena Melane de Castro, deixa família, amigos e parentes. Temos a certeza que a dor e a ferida provocada pela tristeza de sua partida jamais será reparada. No entanto, nos unamos no propósito que o mesmo deixou esse plano existencial para ocupar em outro plano. Um lugar de destaque por tudo de bom que deixou aqui e certamente está sorrindo e olhando por sua família. Que cópia da presente moção seja encaminhada à sua família para que tenham conhecimento dos nossos pêsames e sentimentos e ao dividirmos a dor da perda, confortaremos nossos corações. Sala de Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 5 de dezembro de 2012, Marcelo José Gonçalves, vereador. Moção de pesar número 81 de 2012. Em votação, os vereadores que estiver favoráveis, permaneçam com 5 anos, cantar se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos. Solicito ao nobres pais e ao público presente que em pé façamos 1 minuto de silêncio. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicações 1201, 1202, 1203, 2012, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi. Caminha a sessão à prefeita municipal. Indicações 1204, 1205, 1206, 2012, de autoria da vereadora Maria Oneira Bettioli Contel. Caminha a sessão à prefeita municipal. Indicações 1207, 2012, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Caminha a sessão à prefeita municipal. Bom. Percorrido o tempo de 30 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Foi não, vereador. Vamos fazer intervalo? Vai? Não? Vai fazer intervalo regimental? É rapidinho. Pela ordem, senhor presidente. Foi não, vereador. Gostaria que Vossa Excelência submetesse ao plenário a votação da suspensão do intervalo regimental. Também a questão de ordem do vereador Adilson Alves Pereira, coloca em votação a suspensão do intervalo regimental. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam com 5 anos, contados se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão do intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias pautadas na ordem do dia. Projeto de Lei 32/2012. Estima a receita e fixa a despesa do município de Peroíbe para o exercício de 2013. Artigo 1º. Orçamento Geral do município de Peroíbe. Senhor presidente. Pois não, vereador. Queria colocar-se em votação a suspensão da leitura em função de seja de conhecimento de todos os vereadores. Entendendo a questão de ordem do vereador, doutor César Cabasco Gênesis, coloca em votação a suspensão da leitura do projeto de lei número 32 de 2012. Vereador que estiver favorável, permaneça com 5 anos, contrário se manifeste verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Emenda
Número 1, 2012, modificativo ao projeto de lei 32, 2012. Altera o caput do artigo 5º do projeto de lei 32, 2012, que estima a receita e fixa a despesa do município de Peruíbe para o exercício de 2013. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 5º do projeto de lei 32, 2012, que estima a receita e fixa a despesa do município de Peruíbe para o exercício de 2013, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Poder Executivo fica ainda autorizado por decreto e o Legislativo por ato da mesa a desdobrar as dotações do orçamento de 2013, enquanto as fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do projeto ao DESP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como integrá-las quando necessário, desde que preservado o valor global de cada dotação. Comissão de Finanças e Orçamento, Maria Neira Bettioli Contel, presidenta, José Arruda Ramalho, relator, Nivaldo Vieira Pereira, vice-presidente. Coloco em segunda discussão a emenda de número 1 de 2012, modificativa ao projeto de lei número 32 de 2012. Em segunda votação. Segunda votação simbólica. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam com 5 anos, contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos. Agora tem que colocar os dois agora, né? Tem que colocar os dois juntos agora na votação. A emenda não aprovou. Coloco agora em segunda discussão o projeto junto com a emenda aprovada. Em segunda votação simbólica, o projeto de lei número 32 de 2012 junto com a emenda aprovada. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam com 5 anos, contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Solicito que a redação final desse projeto seja elaborada ainda hoje. Também na questão de ordem do vereador Adilson Alves Pereira, peço ao Executivo que tome providência. Peço ao Administrativo que tome providências. Requerimento 494/2012, urgência especial ao projeto de lei complementar 24/2012. Requeremos à mesa, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais dessa casa, que seja incluído, discutido e votado na ordem do dia da próxima sessão o projeto de lei complementar 24/2012, de autoria do Executivo, que institui a contribuição de iluminação pública para custeio dos serviços de iluminação pública prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos e da outras providências. Justificativa. Justifica-se o regimento de urgência especial por se tratar de projeto de lei que vem de encontro ao interesse público, pois se a matéria acima descrita não for aprovada, não poderá ser aplicada, o que acarretará enormes prejuízos aos cofres públicos e aos serviços de iluminação pública que são prestados à população. Salientamos ainda que esta é a penúltima sessão ordinária e a matéria a ser discutida trata-se de um projeto de lei complementar, que necessita de 2 votações, portanto, não tendo tempo hábil, necessitando ainda de uma sessão extraordinária para a sua aprovação. Pelos motivos acima expostos, solicitamos a apreciação e votação deste importante projeto de lei complementar do Executivo na ordem do dia da próxima sessão. Sala de sessões, Monsenhor Francisco dos Passos, em 5 de dezembro de 2012. Requerimento de número 494 de 2012, urgência especial, projeto de lei complementar de número 24 de 2012, em discussão. Com a palavra a vereadora Maria Neira Bettioli Contel. Senhor presidente, senhores primeiro e segundo secretário, senhores vereadores, senhoras e senhores, meu boa noite a todas e a todos. Senhor presidente, eu até sinto muito de perder o vereador Oliveira nessa batalha da taxa de iluminação pública, visto que quando essa lei foi aprovada na casa, tanto eu como o vereador Oliveira nós votamos contra. Foi na gestão do senhor Gilson Bargieri,
que não conseguiu implementar no governo dele, entrando o governo do senhor Preto, ele implementou regulamentou e implementou essa taxa de iluminação pública. A cidade não teve boa experiência, porque a taxa, pela lei que nós tínhamos e pelo que foi encaminhada agora, ela entra no cofre geral do município. A cidade poderia, nós participamos agora de uma campanha eleitoral, estivemos aqui esses 4 anos, acompanhamos essa questão da taxa de iluminação pública. O dinheiro não foi utilizado para iluminar nossa cidade, foi utilizado em outras coisas, pagar a conta de luz da prefeitura e outras coisas mais que a lei autoriza. Não dá para fazer, e foi a justiça que retirou porque achou falhas na lei. Não dá para a gente ir correndo agora ficar aprovando essa lei fazendo regime de urgência. Portanto, essa vereadora é absolutamente contra esse regime de urgência proposto por alguns vereadores. Ao mandato que vai entrar dos novos vereadores, a senhora prefeita, que faça uma lei, faça a discussão com a Câmara, faça a discussão com a sociedade, para que a cidade entenda se quer ter essa taxa aí. Porque a experiência, inclusive o vereador Oliveira, muitos trabalhos ele fez aqui questionando o governo, porque as pessoas estavam pagando taxa de iluminação pública morando em ruas escuras. Então, há necessidade de uma discussão mais profunda. Esse mandato não é mais possível que se faça isso. Então, os novos vereadores, a nova prefeita, que faça, mas faça bem feito. Não dá no apressamento, aligeirar esse tipo de discussão tão importante. Então, estou aqui para solicitar dos meus pares que a gente vota contra uma tramitação apressada. Eu sou contra a tramitação apressada e se esse projeto vier para esse plenário, essa vereadora vai votar contra. Vereadora, por favor, passar na parte. Vossa Excelência está muito bem na tribuna, como mulher peculiar, já começa a sentir saudade de Vossa Excelência. Começa a sentir saudade. E falo do fundo do coração, vereadora, porque me causa bastante estranheza. Quer dizer, quando o projeto entrou nessa casa há 5 anos, foi uma briga e determinados vereadores foram contrários ao projeto. A Justiça detectou falhas no projeto. Vejam vocês, que coisa maravilhosa. Quer dizer, brigou-se para não aprovar o projeto. Voto vencido, aprovou o projeto. A Justiça detectou falhas no projeto. Retirou o projeto. Agora volta o projeto aqui, faltando 2 sessões para encerrar o ano e entrar o novo governo. Eu, sinceramente, eu não entendi nada. Começo a não entender mais nada disso aqui. Falta 2 sessões, então Vossa Excelência está de parabéns. Eu não assinei o requerimento, não fui procurado também, ninguém me explicou o porquê, porque o projeto entrou hoje. Foi feita a leitura hoje do projeto, um projeto de extrema importância, que mexe no bolso do povo. É brincadeira, eu vou dizer, mexe no bolso do trabalhador, mais um. Que, aliás, no nosso país é uma festa de tributos e encargos, enfim, tudo que é para lascar para o trabalhador. E o projeto entra aqui e nem tramita nas comissões. Vai ter que votar esse projeto no regime de urgência, sem sequer tramitar nas comissões, para que os vereadores possam avaliá-lo. Então, brincadeira. Parabéns, vereador, só para dar uma contribuída. Obrigado. Permite, senhor Paz, vereadora. Maior prazer, vereador. Então, está havendo um equívoco aí de informações até para a população. Esse requerimento de urgência não é para votar esse projeto hoje. Esse requerimento de urgência é para que esse projeto seja pautado na sessão subsequente, ou seja, na sessão do dia 12, e ele vai tramitar normalmente pela Comissão de Justiça e Redação e as outras comissões, como outros projetos acontecem normalmente. A circunstância de se pedir esse projeto para ele entrar na sessão subsequente, ou seja, entrar na próxima sessão, é justamente porque está se findando o ano. E como é citado num projeto de lei complementar, ou seja, que necessita de 2 votações, não se teria condições de votar esse projeto em 2 sessões ordinárias, porque só tem uma a mais. Então é por isso que os vereadores, inclusive eu assinei, para que ele seja pautado, não vai ser votado hoje. Ele não vai ser votado em regime de urgência, ele não vai ser votado sem a leitura e sem o conhecimento de todos nós, vereadores. Nós vamos ter a semana toda para analisar esse projeto e ver se devemos votar favorável ou não. É simplesmente por circunstância do findar do ano. Nós só temos mais uma sessão.
E outra, se passar, tem uma outra circunstância também. Se esse projeto for aprovado na sessão do dia 12, se for aprovado no dia 12, vai ter que fazer uma sessão extraordinária. E aí a dificuldade de se localizar os vereadores para uma sessão extraordinária. Então é por isso que foi pedido, mas isso não quer dizer que os vereadores que assinaram o requerimento vão votar favoráveis ou não, entendeu, vereadora? Era mais essa explicação para que a população aqui presente entenda que os vereadores que votaram no requerimento, ou seja, que assinaram o requerimento, para que esse projeto seja pautado para a sessão, para a última sessão, que é a do dia 12. Mas isso não quer dizer que nós, que assinamos esse requerimento, vamos votar favorável ou contra. Aí a consciência é de cada um individualmente. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador, pela contribuição. Mas eu acho que também deixei meu posicionamento muito claro. Neste mandato não há mais tempo hábil para uma discussão de qualidade. Portanto, mantenho minha posição. Este projeto tem que ser discutido o ano que vem, se é que a próxima prefeita vai querer assumir o ônus de mandar um projeto tão odiado, essa taxa tão odiada pela população, né? Então, mas de todo jeito tem que fazer a discussão, se a prefeita entender que ela quer que essa taxa de iluminação pública continue na nossa cidade. Então, eu insisto, nós não temos mais tempo hábil para fazer uma discussão séria, de qualidade, chamando o executivo, porque nós sabemos que todas as vezes que vem questão de tributo, e quando as comissões atuam com eficiência, chamam as pessoas ligadas a tributos da prefeitura, é feita a discussão, uma comissão conversa com outra comissão, a gente conversa aqui, isso requer um certo tempo. Geralmente leva por volta de um mês, pelo menos. Então, nós não temos mais tempo para fazer essa discussão com clareza e também para conversar com algumas lideranças do nosso município, que eles que vão pagar a conta. Então, eu persisto na minha posição. Muito obrigado, senhor presidente, é o que me trouxe até aqui mesmo. Obrigado, vereadora. Requerimento de 494 de 2012 ainda em discussão. Em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores para responder no microfone conforme forem chamados. Adenilson Alves Pereira, contrário. Vereador André Luiz de Paula. Foi favorável. Vereador Dr. César Cabacho Pugliese. Favorável ao requerimento. Vereador Hertz de França. Favorável. Vereador José Arruda Ramalho. Favorável. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Favorável. Vereador Marcelo José Gonçalves. Marcelo José Gonçalves. Contrário. Vereadora Maria Neira Betali Contel. Contrária. Vereador Livaldo Vieira Pereira. Favorável ao requerimento. Com 6 votos favoráveis e 3 votos contrários, fica aprovado o requerimento de número 494 de 2012, urgência especial, projeto de lei complementar de número 24 de 2012. Queria anunciar aqui a presença dos vereadores eleitos, da vereadora doutora Laila, do vereador Cabrabão, do vereador Igor Electricista. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Projeto de lei 30 de 2012. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador? Solicito a suspensão da leitura em função de projeto já ser de conhecimento de todos os vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador Dr. César Cabacho Pugliese, coloco em votação a suspensão da leitura do projeto de lei número 30 de 2012. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam com 5 anos, contrários se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer 89/2012. Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 30/2012. É de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Hertz de França, presidente. Antônio Francisco Ricardo, relator, licenciado. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer 80/2012. Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 30/2012.
É de parecer que, sobre o aspecto financeiro, nada tem a opor. Maria Neira Betchali Contel, presidenta, José Arruda Ramalho, relator, Nivaldo Vieira Pereira, vice-presidente. Para vencimento, senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda substitutiva. Não, desculpa, vereador. Não. Espera aí, um minutinho só, vereador. Desculpa, li errado aqui, vereador. Não tem emenda. Coloco em discussão o projeto de lei número 30 de 2012. Em votação. O vereador que estiver favorável, permaneça com 5 anos, contrário se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos. Projeto de lei complementar 23, de 8 de outubro de 2012. Desafeta da finalidade diária de uso comum, destina ao uso dos bens dominiais, autoriza a venda à lindeira, Sinara Pinheiro de Almeida e outra. A viela que especifica nos termos da lei 1743, de 18 de julho de 1997. Artigo 1º. Fica desafetada da destinação original. Bom dia, vereador. Solicito, Vossa Excelência, que coloque em votação a suspensão da leitura do projeto, por ser de conhecimento de todos os vereadores da Casa. A primeira questão de ordem do vereador Edson de França coloca em votação a suspensão da leitura do projeto de lei número 23, lei complementar número 23 de 2012. O vereador que estiver favorável permaneça com 5 anos, contrário se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos. Suspensão da leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda substitutiva. Emenda modificativa número 1, 2012, ao projeto de lei complementar número 23, 2012. Altera os artigos 1º e 3º do projeto de lei complementar número 23, 2012, de autoria do Executivo, que desafeta da finalidade diária de uso comum. Senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito, Vossa Excelência, que coloque em votação também a suspensão da leitura da emenda, por ser já de conhecimento de todos. Também na questão de ordem do vereador Edson de França coloco em votação a suspensão da leitura da emenda modificativa número 1 de 2012, ao projeto de lei complementar número 23 de 2012. O vereador que estiver favorável permaneça com 5 anos, contrário se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Coloco em segunda discussão a emenda modificativa número 1 de 2012, ao projeto de lei complementar número 23 de 2012. Em segunda votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamado. Senhores vereadores, para responder no microfone conforme foram chamados. Adenilson Alves Pereira, favorável. Vereador André Luiz de Paula. Favorável. Vereador Dr. César Cabacho Pugliese. Favorável. Vereador Edson de França. Favorável. Vereador José Arruda Ramalho. Favorável. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Favorável. Vereador Marcelo José Gonçalves. Favorável. Vereadora Maria Neira Betchali Contel. Favorável. Vereador Nivaldo Vieira Pereira. Favorável. Com 9 votos favoráveis e 1 voto contrário, fica aprovada a emenda modificativa número 1 de 2012, ao projeto de lei complementar número 23 de 2012. Coloco em segunda discussão o projeto junto com a emenda aprovada. Em segunda votação nominal, solicito ao primeiro secretário, faça chamado senhores vereadores para responder no microfone conforme forem chamados. Adenilson Alves Pereira, favorável. Vereador André Luiz de Paula. Por favor, vereador. Favorável. Vereador Dr. César Cabacho Pugliese. Favorável. Vereador Edson de França. Favorável. Vereador José Arruda Ramalho. Favorável. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Favorável. Vereador Marcelo José Gonçalves. Favorável. Vereadora Maria Neira Betchali Contel. Favorável. E vereador Nivaldo Vieira Pereira. Favorável.
9 votos favoráveis, nenhum voto contrário, fica aprovado o projeto de lei complementar número 23 de 2012, junto com a emenda. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que fosse providenciada a redação final do projeto para que seja votado. Terminando a questão de ordem, o vereador Adnilson Alves Pereira, peço ao administrativo que tome providências. Redação final ao projeto de lei 32/2012. Estima, receita e fixa a despesa do município de Peru. Olá, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu solicito a Vossa Excelência coloque em votação, pedir suspensão da leitura do projeto, na redação final, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Obrigado. Terminando a questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, coloco em votação a suspensão da leitura da redação final ao projeto de lei de número 32 de 2012. Vereador que estiver favorável, permaneça com 5 votos, contrários, se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos, a suspensão da leitura. Coloco em discussão a redação final ao projeto de lei de número 32 de 2012. Em votação, vereador que estiver favorável, permaneça com 5 votos, contrários, se manifesta verbalmente. Aprovado por 9 votos. Redação final ao projeto de lei complementar 23/2012. Desafeta da finalidade diária de uso comum. Olá, senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito novamente a Vossa Excelência coloque em votação, pedir suspensão da leitura, por ser de conhecimento de todos os vereadores e por se tratar da redação final. Obrigado. Terminando a questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, coloco em votação a suspensão da leitura da redação final ao projeto de lei complementar de número 23 de 2012. Os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam com 5 votos, contrários, se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos a suspensão da leitura. Coloco em discussão a redação final ao projeto de lei complementar de número 23 de 2012. Em votação, os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam com 5 votos, contrários, se manifestam verbalmente. Aprovado por 9 votos. Não havendo mais matérias a serem discutidas, abro a palavra na explicação pessoal. Não havendo vereador inscrito na explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e obrigado. São Paulo amanhã, essa mudança aí me pegou de surpresa.